E boa noite a todos e a todas que assistem neste momento a nossa live, a live da CTB do Rio de Janeiro, a nossa Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Temos a honra de receber hoje nessa nossa live a conselheira do Corecon. Eu chamo de doutora Clícia. É isso? Isso. Doutora Clícia, Clícia do Couto Oliveira, doutora em Ciências Econômicas pela UF, e a honra também de receber Bruno Sobral. Bruno Sobral é um especialista em economia fluminense, diretor da Diretoria de Planejamento e Orçamento do DIPLAN, da UERJ, e professor da Faculdade de Ciências Econômicas da Faculdade Econômica da UERJ. Boa noite, Clícia. Boa noite, Bruno. Obrigada. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que nos assistem. Boa noite. Então, companheiros, nós, na sequência das nossas lives de debater o Rio de Janeiro, trazemos aqui duas pessoas que têm uma visão muito importante sobre o que é nosso Estado e também um olhar sobre o que ocorre no Brasil. E nós vamos aqui começar a nossa live e a gente apresenta a seguinte questão, Bruno e Clícia. Dados divulgados nessa segunda-feira dão conta que o Brasil passou de 68 mil mortes e que os casos de coronavírus chegam a 1.700.000. O número de mortes equivale a 12,4% do total no mundo, que já tem 12 milhões de casos confirmados e mais de 550 mil mortes. No Rio de Janeiro, a Secretaria de Estado de Saúde registrou até o dia 2 de junho 56 mil casos confirmados e quase 6 mil mortes. Esses números já são maiores, mas também apresenta um colapso no sistema de saúde e uma crise política com risco de impeachment do governador Whitson. Os moradores do Rio de Janeiro vivem ainda sob um conflito de orientações entre os governos. De um lado, o prefeito Marcelo Crivella, aliado do presidente Jair Bolsonaro, flexibiliza as medidas de distanciamento social. Do outro lado, o governador do Rio, Whitson, prorrogou a quarentena, e as restrições do Estado também incluem a manutenção das limitações para o uso de transporte público intermunicipais. Especialistas da Fiocruz e diversas universidades emitem constantemente alertas contra o fim do isolamento do atual estágio da pandemia do Estado. É fato sabido que, além da saúde, a economia no mundo inteiro, principalmente no Brasil, foram duramente afetadas pela pandemia do coronavírus. Muito menos o Rio de Janeiro ficou isento dessa crise. O Rio já lidava, inclusive, com muitas dificuldades e a atual incapacidade do governo do Estado em apresentar proposta de recuperação da economia antes mesmo do começo da pandemia. Um estudo divulgado pela Fijan estimou que a pandemia do novo coronavírus levará o Estado a ter uma queda do Produto Interno Bruto neste ano em torno de 4,6%, a maior da série histórica registrada pela entidade desde 2002. A retração estimada de 4,6% do PIB em 2020 seria puxada principalmente pelas quedas na indústria, do comércio e serviços. A indústria de transformação, que estava dando alguns sinais de recuperação, deverá sofrer redução de 5,2% no ano, enquanto a indústria extrativa mineral de petróleo e gás, com forte atuação no estado do Rio de Janeiro, deverá cair 6,1% neste ano, contra um crescimento de 8% registrado em 2019. Para a indústria da construção civil, a Fijan estima uma perda de 5,1% em 2020. Sobre outro viés, um viés de análise da Secretaria Estadual de Fazenda, através do estudo da Coordenadoria Econômica Tributária,
apresentou que os impactos econômicos já causados pela Covid-19. O estudo aponta grandes quedas em todos os setores da economia fluminense. Ainda sobre esses estudos, a FEComércio, né, projetou um aumento dos índices de desemprego, né, para em torno de 464 mil novos casos de desemprego no estado do Rio de Janeiro, um número maior que a população de 91 municípios do Rio de Janeiro, né? Além do setor patronal, né, que aponta uma elevação da crise econômica e social, a Secretaria de Fazenda disponibilizou num boletim recente, né, dados sobre a doença no estado. Em sua última edição, o boletim Impactos da Covid-19 aponta uma queda de 36% nos valores das vendas nos documentos fiscais que foram emitidos até então. Os estudos feitos pela Assessoria de Estudo Econômico e Tributário, pela Subsecretaria do Estado de Receita, com base nas informações das notas fiscais eletrônicas e notas fiscais do consumidor eletrônico e dos conhecimentos de transporte eletrônico, documentos fiscais emitidos pelas empresas transportadoras de mercadoria. O levantamento mostra também que o comportamento da economia é retratado a partir das notas fiscais eletrônicas emitidas nas vendas fiscais a ser comparado é de retração, né? Além dessas questões todas, né, no meio desse quadro caótico, o governo do Estado vive uma crise política, mas tenta dar alguns sinais, entendeu, né, de disputar a política, mas pelo um viés atravessado. No final de abril, o governador enviou para a Assembleia Legislativa um projeto de lei, né, um projeto de lei 2419, que resgata o projeto estadual de desestatização de 1995. O conteúdo desse projeto é a privatização da SEDAI, a privatização das universidades, né, da UERJ, da UENF, da UESO e diversos órgãos públicos. Nós temos assim uma opinião de que esses órgãos envolvidos aí serão fundamentais numa retomada da economia e de iniciativas aqui do Estado, né? E são fundamentais a sua manutenção, e a CTB já movimenta todas as suas energias para barrar esse projeto. Eu gostaria, Bruno e Clícia, de que, diante desse quadro que está colocado, eu gostaria de passar, né, aqui inicialmente para o Bruno, ou se eu faço as honras da casa, passo para a Clícia, eu não sei, né? Vamos começar com a Clícia, né? Uhum. Eu gostaria que, diante desse quadro, entendeu, como é que você vê a economia do Rio de Janeiro, né? Diante desse quadro todo, uma constatação que nós estamos fazendo, que o Rio de Janeiro, já há algum tempo, não consegue apresentar alternativas para a gente minimamente ter um horizonte à frente. Como que você vê a situação da economia do Rio de Janeiro, diante também, evidentemente, né, o Rio de Janeiro não é uma ilha, né, como o Brasil se encontra hoje? Boa noite, Paulo. Boa noite, Bruno. Boa noite a todos e a todas. Eu gostaria, primeiro, de agradecer o convite e a enorme honra, né, de dividir essa mesa com o professor Bruno Sobral, né, especialista nessa área. Então, eu vou me preparei mesmo para fazer uma introdução, né, porque a fala do Bruno é sempre muito especial e acrescenta muito em termos de projetos e propostas, né? Então, a minha fala hoje, ela se baseou muito nos dados que estão disponíveis pelo IBGE, né, para o Rio de Janeiro,
Então, o IBGE indica que o Rio de Janeiro tem 17 milhões de pessoas, possui a maior taxa de urbanização, né, do Brasil, em torno de 96%. Essa taxa de urbanização é alta desde o início do século XX, né? Esse é o histórico de diferenciação do estado do Rio em relação aos demais estados do Brasil. A densidade demográfica é a segunda do Brasil, então a gente, em relação aos outros estados, a gente está apertadinho aqui dentro do Rio de Janeiro, né? E aqui a gente tem a primeira característica demográfica do Rio de Janeiro, é que o Rio de Janeiro, em relação à média do Brasil, ele é mais envelhecido, a população do Rio é mais envelhecida, né? Então, a base da pirâmide, abaixo de 35 anos, ela é mais estreita, ela tem uma participação de homens e mulheres menor do que no Brasil, e a parte de cima da pirâmide, o Rio de Janeiro possui percentuais mais altos, né? É claro que assim parece que são diferenças pequenas, mas quando se trata do total populacional brasileiro, essas diferenças são muito importantes, né? E a pirâmide do Brasil é mais achatadinha e a do Rio de Janeiro é mais alta, assim, mais gordinha no meio. Então, essa é uma característica importante a respeito da população do Rio de Janeiro. Aqui, o que a gente tem, né, com relação, desde 2015, né, um problema importante do Brasil, e especialmente do Rio de Janeiro, é a questão do emprego, né? Então, o Rio de Janeiro, em 2014, ele possuía uma das menores taxas de desocupação do Brasil, né? E em 2018 está entre as maiores taxas, né, do Brasil, né? Então, houve um enorme crescimento da desocupação, segundo os dados da PNAD contínua. E por que e outro aspecto, né, é de que o rendimento médio do Rio de Janeiro, em relação às demais unidades da federação, ele está em quarto lugar, né? Ele perde para São Paulo, perde para o Rio Grande do Sul e perde para o Distrito Federal, né? Essa é a situação, apesar de ter uma concentração, né, de atividade econômica, população, em termos de renda, ele, por exemplo, não consegue ficar em segundo lugar, né, em relação, por exemplo, ao Rio Grande do Sul. Aqui nós temos um índice de Palma, né, que é a relação entre os 10% mais ricos e os 40% mais pobres, em termos de renda, dando uma ideia de desigualdade de renda no Rio de Janeiro. Então, assim, o Rio de Janeiro também, como se vê pela cor, tem uma desigualdade de renda maior do Sudeste, né? Tá entre 4 e 4,35, é maior do que do Sul. Todos os estados do Sul possuem uma desigualdade menor, né? Então, o Rio de Janeiro, em termos de desigualdade, está no mesmo patamar que Rio Grande do Norte, Paraíba, Amazonas, Amapá, né? Então, essa é uma outra característica que diferencia o estado do Rio em 2018, com os dados de 2018, em relação aos demais estados do Brasil, né? Então, aqui, como a nossa questão aqui é desemprego, é importante a gente explicar um pouco como é que se monta as estatísticas de desemprego no Brasil, né? A complexidade do mercado de trabalho cresceu, né, da década de 90 para cá, e esse aqui é o quadro conceitual da PNAD contínua, que possui importantes indicadores que vão para além da conhecida, né, taxa de desemprego, né? Então, o desemprego, a ideia de vocês estar sem emprego, mas procurando um emprego num determinado período, hoje ele se refere
ao conceito de desocupado, né, que está aqui. E só que isso não é mais suficiente para retratar a dinâmica do mercado de trabalho brasileiro. Então, dentro da população que está em idade de trabalhar, com 14 anos ou mais, que estão procurando emprego, né? Você tem, dentro da categoria de ocupados, aqueles que trabalham menos horas do que gostariam. Então, se tivesse uma oferta de outro emprego, ou de outra possibilidade de obtenção de renda, essa pessoa trabalharia mais horas, né? Além disso, você tem um outro conceito, que é aquela pessoa que não está procurando emprego, mas gostaria de estar procurando. Então, dentro do conjunto chamado pessoas fora da força de trabalho, há um recorte nessa nova metodologia que dá visibilidade para aquelas pessoas que não estão trabalhando, não estão procurando emprego, mas estão disponíveis para uma oferta de emprego se ela aparecer, né? Então, isso é importante também aqui, a gente considerar esse conceito chamado fora da força de trabalho potencial, né? Então, essas pessoas que estão em idade de trabalhar, mas que não estão procurando emprego, você tem os estudantes, você tem as donas de casa, né? As pessoas que cuidam de pessoas da família, né? Então, essa também é uma importante categoria de estudo quando se considera a pandemia, né? Então, aqui, a primeira ideia de desagregação desse índice de subutilização que eu estou colocando, né, a taxa, né, de subocupação, de subutilização, que são essas barras em azul, e claramente se observa um crescimento acentuado da taxa de subutilização a partir do final de 2014, uma certa, né, estabilidade a partir do início de 2017. Esse crescimento da subutilização está relacionado com a taxa de desocupação, né, pessoas que estão desempregadas e procurando emprego, mas também há uma flutuação do subocupado por insuficiência de horas, que está vermelho com quadradinhos amarelos, e a força de trabalho potencial, que são aquelas pessoas que estão fora da força de trabalho, mas gostariam de trabalhar, que é essa linha em negro, né? Então, há também um certo crescimento, indicando, inclusive, no caso dos subocupados, que pode ter ocorrido o que a gente chama de uberização da economia, que é quando as pessoas saem, né, de uma relação de trabalho mais estável, no sentido de ter carteira de trabalho, mais formal, para uma relação de trabalho informal. Aqui são alguns números da PNAD-Covid, que então tenta dar um tratamento para aquela categoria chamada pessoas não ocupadas que não procuram trabalho. O que aconteceu com a pandemia? De certa maneira, em certa medida, a taxa de desocupação ela não teve uma elevação muito significativa, né? Apesar da gente ter estatísticas de seguro-desemprego indicando que houve, né, um impacto importante no mercado de trabalho brasileiro. O que acontece? Essas pessoas, né, diante da pandemia, elas não conseguem procurar trabalho, porque, inclusive, a mobilidade está impedida, né? Então, essas pessoas elas saem do conjunto de força de trabalho
da categoria força de trabalho e migram para fora da força de trabalho. Por isso é que o indicador de desocupação, ele cresceu menos, né? Então, o que a gente está indicando? Que quando a economia se reabrir, a gente vai ter uma combinação de resultados no mercado de trabalho que pode soar estranho, né? Que é o aumento das ocupações, porque a atividade econômica está retomando, mas também o aumento da taxa de desocupação, porque o número de pessoas procurando emprego vai aumentar. Então, nesse sentido, a PNAD Covid, ela buscou, né, dentro daquele recorte inicial que separa força de trabalho potencial e fora da força de trabalho potencial, fazer um tratamento adicional conceitual, um recorte adicional no fora da força de trabalho potencial, para que se pudesse ter um retrato mais adequado, né, da dinâmica do mercado de trabalho numa situação de pandemia. O patamar, né, o nível, né, dessas pessoas não ocupadas que não procuraram trabalho por conta da pandemia, ela está no valor de 7 milhões de pessoas, né? Do total de 19 milhões de pessoas no Brasil, né? Tem uma ideia que pessoas não ocupadas que não procuraram trabalho, né, mas gostariam de trabalhar, que é o conceito da PNAD contínua que o IBGE vinha fazendo, está em torno de 9 milhões. Então, o número de pessoas que migraram para fora da força de trabalho, ele está muito significativo e está em torno de 6,5, 7 milhões, né? E, nesse sentido, a nossa taxa de informalidade, o número de pessoas na informalidade no Brasil, ela está em torno de 11 milhões de pessoas. Então, aqui, o que eu gostaria... A gente não tem recorte da PNAD contínua para o Rio de Janeiro, PNAD contínua Covid, né? Não temos o recorte para o Rio de Janeiro, mas, em geral, qualquer taxa, né, sobre Brasil costuma estar muito próximo do resultado do Sudeste, por conta da participação do Sudeste no total da atividade econômica brasileira. Mas aqui vocês percebem que tem um descolamento muito significativo para o Sudeste e pouco usual, né? Quando se considera a variação dos totais que eu mostrei na tabela anterior de uma semana para outra, né? Então, fora da força de trabalho, né, tem um crescimento de 12,4% na quarta semana de apuração da PNAD de Covid, né, muito acima da média brasileira, que é 0,6%. E aqui as pessoas não ocupadas que não procuraram trabalho, esse contingente também teve um aumento bastante significativo na quarta semana no Sudeste, em torno de 10,4%. E aqui a gente tem a variação daquele contingente de pessoas que estão fora da força de trabalho por conta da pandemia. E também na região Sudeste o resultado é 8,1%. Aqui, indicando que há um aumento da informalidade no Sudeste, em torno da terceira semana e quarta semana. Também, no caso, perceba que no caso da segunda semana, a redução no Sudeste é menor do que a redução no Brasil, e o crescimento no Sudeste é maior do que o crescimento do Brasil, né? Indicando o aumento da informalidade nessa região. Aqui a gente tem o resultado do Cadastro Central de Empresas, que aí faz uma avaliação do mercado formal no Rio de Janeiro. Aí
nós estamos passando mais por uma caracterização estrutural da economia, os resultados disponíveis vão até 2018, e o que a gente tem um conjunto muito grande de municípios com variações negativas do trabalho assalariado, né? Nesse período de 2014 para 2018, porque 2014 foi o ano em que a gente teve um pico nessa série de pessoas ocupadas assalariadas, então a gente comparou 2014 com 2018, que é o último ponto. Nós temos poucos municípios em tonalidade azul, né? Há um predomínio do amarelo e do vermelho e do rosa. Os municípios com crescimento significativos, Maricá, né? Tem um crescimento bastante significativo, mas, no geral, inclusive a região metropolitana, São Gonçalo, que tem a segunda maior população do estado, somente atrás da capital, tem um resultado bastante negativo, ele está vermelho, né? Niterói, Caxias também estão com um resultado bem negativo nesse período. O que a gente tem aqui é que Rio de Janeiro, Macaé, Niterói, Duque de Caxias, enfim, esses aqui são os municípios que têm os maiores saldos negativos nesse período. Claramente, a gente identifica que a evolução recente do emprego no Rio de Janeiro tem relação direta com a cadeia do petróleo e gás. A desarticulação da cadeia produtiva do petróleo impactou muito a economia do Rio de Janeiro em vários aspectos, e especialmente no que se refere à geração de empregos formais. Essa é a grande característica do Rio de Janeiro, e quando a pandemia chegou em 2019, a gente já estava numa situação muito difícil, né? Um processo de desindustrialização muito forte, que combina não só a queda do preço do petróleo, mas também todos os desdobramentos relacionados à operação da Lava Jato e o projeto do governo que sucedeu o governo Dilma, né? O projeto para o petróleo brasileiro, o projeto para a Petrobras, né? A visão estratégica que o domínio sobre essa cadeia produtiva tinha para o Estado brasileiro deixa de ser importante, e o resultado é a redução dos investimentos da Petrobras, a desarticulação da política industrial que era feita em torno desse projeto, e o impacto disso é a redução dos empregos no estado do Rio de Janeiro por conta da desindustrialização. Aqui há alguma possibilidade de crescimento, né, de emprego, mas só para não ficar tudo muito negativo, né? Então, assim, Maricá cresceu, mas esse crescimento não é suficiente para dar conta do saldo negativo do estado do Rio. Aqui uma visão por atividade, né? A gente compara a participação das atividades no total do Rio de Janeiro, na variável pessoal ocupado assalariado, em 2014, com essa mesma participação no ano de 2018. Se essa combinação ela sai da direita do gráfico e sobe em direção ao eixo de 2018 e fica acima dessa linha diagonal azul, é porque o setor ganhou participação no mercado de trabalho formal. Se ele fica abaixo da linha, quanto mais abaixo da linha, mais esse setor ele perde participação. Então, o principal setor econômico no estado do Rio é o comércio, que é essa letra G, né? Claramente, a indústria de transformação, que é a letra C, perde participação, né, de maneira significativa. A construção civil também
perde participação de maneira significativa, e quem ganha participação na estrutura produtiva do Rio de Janeiro é saúde e educação. Qual é o aspecto importante da saúde e educação? É o predomínio do Estado, né? Predomínio dos médicos, das enfermeiras, do SUS e das professoras que principalmente estão no setor público, né? Porque independentemente da crise, as pessoas continuam adoecendo, precisam de tratamento médico e as crianças continuam indo para as escolas, né? Aqui a gente tentou fazer uma avaliação por região do estado do Rio de Janeiro e por conta da concentração da população na região metropolitana, o maior saldo é nessa região, né? Isso não significa que regiões como o Norte Fluminense, que não tem tanta concentração de pessoas, tem uma perda significativa, né, nesse saldo, mas todas as regiões registraram queda. Aqui eu peguei o município mais importante de cada região. Então, com saldo positivo, nós temos Maricá, né? Itaguaí perde 17 mil, né? Macaé também tem uma perda muito significativa. Vejam vocês que todos esses municípios, a maior parte desses municípios, a gente conhece um projeto industrial com investimento de empresa pública ou investimento público direto relacionado. E o que eu quero dizer para todos é que se a gente vai falar do futuro, né? Uma vez que esse ano nós temos eleições municipais, eu acho que a principal pergunta é: qual é o projeto de desenvolvimento e qual é a perspectiva de atuação do Estado desses candidatos, né? Não haverá possibilidade de saída da crise se não tivermos uma política efetiva de transferência de renda e, portanto, uma ampliação do Bolsa Família e de todo o tipo de rede de assistência que se possa dar para as pessoas, fortalecimento do SUS, né? E educação. Né? O Rio de Janeiro ele tem universidades importantes e essas universidades, como nós sabemos, está pensando no futuro do Brasil, o futuro das pessoas que moram aqui e os projetos que estão dentro das universidades podem sair de lá no sentido de gerar a melhor qualidade de vida, emprego para as pessoas fora da universidade. O que falta, né, é essa articulação política, né, esse desejo de chamar a universidade, porque, na verdade, nos últimos anos, o que a gente vê é uma desqualificação do que é feito dentro da universidade e que isso não atende ao cotidiano das pessoas, isso não é verdade, né? Então, nesse sentido. Nós vamos entrar nesse segundo bloco, depois que o Bruno trazer as suas considerações. Eu terei o maior prazer de iniciar com você também no segundo bloco, com essa provocação que você fez. Bruno, agora eu preciso... Vou te avisar quando faltar um tempo de 5 minutos para você concluir, tá bom? Vou te mandar aí, tá bom? Mas agora a batuta está com você. Maravilha, Paulo. Bem, primeiro, então, agradecer o convite da CTB. Sempre é um prazer estar falando com vocês, ou falando, enfim, com os sindicatos específicos que estão associados a vocês, né? E é fundamental isso, né? Ou seja, cada vez organizar mais a classe trabalhadora, particularmente nesses momentos que a gente vê o quanto isso faz a diferença, né? Que é um momento onde uma classe trabalhadora organizada, com poder de barganha, permite, do ponto de vista de um movimento de massas, conseguir pautar um discurso alternativo frente ao que do outro lado se coloca como especialistas, tecnocratas, senhores da razão. E o que eu acho que é o papel aqui meu e da Clícia é exatamente mostrar que esses senhores não têm nada de técnicos ou senhores da razão, né? Ou seja, há um desafio muito maior do que esses senhores dimensionam e priorizam para a sociedade. Então, acho que esse é o primeiro chamamento que eu queria fazer.
que o papel de vocês, e claro, com a nossa colaboração, é fundamental para que, de fato, o interesse público e social, né, toda a grandeza que ele tem, seja valorizado e abordado. Né? E, diante disso, a situação do Rio de Janeiro ela é paradigmática, né? Porque quem tiver interesse, né, em estudar, faço votos, faço convite, né, que mais pessoas busquem estudar, interpretar o Rio de Janeiro, ter isso como agenda de estudo ou de militância, que seja, né? Porque muitas vezes também, né, tem áreas, né, que ficam só no debate nacional, né, Paulo? Né? E às vezes não entende a necessidade de descer para o debate estadual e local, e isso não ser visto como, sei lá, uma alienação, muito pelo contrário. É saber reinterpretar o nacional em cima das nossas especificidades, né, dos nossos desafios de fato concretos, que é o grande desafio que tem que se fazer, né, diante de uma militância. Né? É saber até que ponto que, então, isso rebate na realidade concreta das pessoas. Então, faço votos nesse sentido, e o Rio de Janeiro, como eu estava dizendo, então, esse caso paradigmático, né, para quem tiver interesse, de fato, em entender, inclusive, desafios para o Brasil. Né? Eu, que acompanho isso, né, sou apaixonado por essa luta há muitos anos, tenho uma visão que, claro que você, para estudar o Brasil, você precisa estudar muito mais do que o Rio de Janeiro, mas você não estudar, né, detalhes do que acontece no Rio de Janeiro, você vai ter um buraco ali, você vai ter ali uma dificuldade muito grande de entender o problema brasileiro. Não sou eu que penso dessa maneira, inclusive aqui faço votos aqui em homenagens ao professor Carlos Lessa, né, que é um líder de todos nós, uma pessoa que já na sua obra ali, né, o Limiar, né, dos grandes debates sobre o Rio de Janeiro, colocou ali o Rio de todos os Brasis, né, é o nome da obra, né, que exatamente tinha essa pegada, né, ou seja, né, entender o Brasil, em certa medida, tem que ter ali um olhar muito cuidadoso sobre a questão regional do Rio de Janeiro. E eu acho que um pouco a Clícia já trouxe muito da ênfase disso na questão do mercado de trabalho, mas acho que também cabe aqui, acho que a gente enfatizar mais até em termos de contextualização de algumas coisas específicas do Rio de Janeiro. Né? Do ponto de vista de contextualização, é importante a gente frisar algo aqui nessa live, né? Ou seja, que o problema econômico do Brasil ele é anterior à pandemia. É importante estar frisado, muito claro para a classe trabalhadora. Ou seja, não é a pandemia que, de repente, criou esse problema todo e não é ignorando a pandemia que a gente estaria vivendo bem. O problema brasileiro, como a Clícia já mencionou, né, na sua série histórica, ali pontuando, né, ele começa bem antes. E o cenário de 2019, que é o que então nós trazemos, né, até o primeiro trimestre de 2020, né, os dados de 2019 são muito ruins a nível nacional, né, em termos nacionais. E, inclusive, né, nós temos ali uma variação do PIB que foi a menor dos últimos 3 anos, sendo que se teve uma leve recuperação ali nos anos anteriores, né, uma levíssima recuperação. Isso tem impacto sobre o mercado de trabalho, com uma taxa de desemprego de 2 dígitos. Isso tem impacto sobre um aumento da ocupação com menores direitos, né, no mercado mais flexibilizado, onde, então, por conseguinte, na consequência disso, é uma renda média menor das pessoas. As pessoas trocaram. Quem conseguiu trocar, né? Quem não ficou desempregado, trocou trabalhos que recebiam mais, trabalhos que recebiam menos. Né? E isso sendo visto como uma oportunidade, né? Aquela discussão do é melhor ter menos direitos e emprego, não é isso? Né? Que foram vendidas para a gente como saída. O impacto disso no próprio PIB se vê. E isso foi visto, ou seja, na dificuldade de uma retomada dos investimentos, você também teve uma evolução do consumo muito raquítica, consumo agregado brasileiro. Então, você não teve taxa de investimento, você tem podemos dizer, uma evolução recalcitrante da taxa de investimento, uma taxa de consumo que não se recupera com essa perspectiva de mercado de trabalho cada vez mais precarizado. E aí, nós vamos agora, então, voltar para a questão. A pandemia, então, coloca, evidentemente, uma outra camada
e desafios. Aliás, quero grifar um dado, né, que saiu recentemente, né, uma datação de ciclos da FGV, para não dizer que é questão de economista heterodoxo, né, do lado da esquerda, enfim. Né, então, saiu uma datação de ciclos da FGV, né, podemos dizer que é uma instituição insuspeita, né, que ela coloca ali claramente que nós entramos num ciclo recessivo no primeiro trimestre desse ano, portanto, antes da pandemia. Então, essa que era o nosso cenário econômico antes da pandemia. É claro, se a gente está num cenário recessivo e ainda surge a questão da pandemia, o problema ganha um maior vulto do ponto de vista de, como o economista gosta de falar, tudo mais constante. Ou seja, se o governo, né, e as políticas públicas, a sociedade, não se organizar, é claro que o problema ganha uma dimensão de grande modo. E aí que está a questão. Até que ponto que o Estado brasileiro, né, e a sociedade organizada, no sentido ali de tratando de uma sociedade que tem uma democracia, então é um órgão, né, uma relação de representação, né, de pressão, como é que se enxergou e se traduziu esse problema e como isso propriamente se refletiu na política pública. E aí, então, a gente vê uma capacidade muito, e grifo, muito débil de resposta do Estado brasileiro. Isso aqui não é uma avaliação de nenhum fundo ideológico, né? Isso é uma avaliação que, por exemplo, eu posso citar aqui, né? Há um relatório do Tribunal de Contas da União, então eu diria também um órgão insuspeito, né? Ele não é um órgão de oposição, de classe, coisa. É o próprio, né? Podemos dizer, a área do Estado que avalia, né, a política pública, em certa medida, né, a gestão da política pública. O Tribunal de Contas da União emite um relatório recente, né, criticando a falta de um plano com diretrizes estratégicas claras do Estado brasileiro. Critica uma comunicação com a população muito ruim, que gera, então, um problema de governança, que, e grifo, transparece, se reflete, inclusive nas dificuldades que estados e municípios têm de enfrentar a questão. Porque se você não tem uma diretriz clara, um planejamento claro, emanado do Estado brasileiro, estados e municípios vão fazendo as coisas de maneira descoordenada, com um certo voluntarismo, uma dificuldade ali daquelas coisas estarem propriamente integradas numa concertação aonde a maior parte dos recursos, evidentemente, vem do governo federal. Não há jeito quanto a isso, né? Quem não entendeu isso ainda não entendeu como é que está distribuída o tesouro, né, e os recursos públicos entre níveis de governo. E, evidentemente, não dá para detalhar aqui, mas grifo, né, que estados e municípios não têm capacidade, sem um financiamento claro, emanado do governo federal, de fazer a política pública, ainda mais numa situação onde você tem uma queda violenta de arrecadação tributária e um aumento da necessidade de despesas emergenciais. Então, o cenário brasileiro foi mais ou menos esse. Estados e municípios mataram no peito, sem uma coordenação clara vindo do governo federal, né? Num local carente como o Rio de Janeiro, de estruturação do Estado, era de se esperar, e se confirmou, a dificuldade de se organizar uma política de enfrentamento ao problema, né? Problemas se evidenciaram, né? Não precisamos, né, listá-los, né? Estão aí na ordem do dia. Mas é importante deixar claro que parte, e boa parte, dessas questões exatamente se dão por essa desarticulação, e aí vou botar o nome, federativa. E colocaria mais uma camada na não responsabilização, porque aí entra os outros poderes, né? Supremo Tribunal Federal, Câmara, Congresso Nacional, né? Senado também, então Congresso Nacional, de se responsabilizar e cobrar essa responsabilização por essa política e esse planejamento estratégico. Né? É claro que, quando eu falo isso, né, não seria aqui injusto de falar que o Ministério da Saúde não faz nada. Sim, ele faz.
Só que, por exemplo, o que estava exatamente sendo questionado por esse relatório do Tribunal de Contas da União é que ele faz de maneira reativa. Ou seja, ele atende a demandas tópicas, desarticuladas. Ele não comanda o processo. As pessoas, os estados e municípios pedem coisas, ele vai atendendo e grifo. Atendendo, e esse é um ponto bastante importante, porque a gente está tratando de uma emergência, de algo urgente, portanto, atende com atraso, com grandes atrasos. Muitos atrasos. Então, ao que você, 2 semanas faz diferença, às vezes demora mais de 1 mês para ter a resposta. E isso faz muita diferença. Isso do ponto de vista, né, sem querer me alongar aqui, do combate direto ao problema. Agora, se não fosse só esse o problema, se fosse só isso, mas tem mais uma coisa, que é propriamente como ele encara a questão de qual é o papel do Estado em desafios dessa magnitude. Ou seja, quando você já tinha um cenário recessivo que o Estado Nacional não reconhece. O discurso oficial é que o Brasil estava decolando, que as reformas já tinham dado algum resultado e com mais reformas o Brasil então entraria em voo de cruzeiro. Não é isso que se verifica. Inclusive, grifo de novo com dados da própria FGV, né? Não são dados, né, da CTB, né? São dados da FGV, tá bom? E mesmo assim, esse cenário se aprofunda e a resposta a diversos nuances, né? A Clícia citou um que é bastante importante, que é o impacto nos grupos mais vulneráveis, a importância, então, de um programa de renda mínima. E isso foi feito com muita defasagem, com erros cadastrais absurdos. Que é importante dizer, esses erros cadastrais poderiam ter sido evitados. Não vou me alongar aqui, porque senão o debate fica muito específico. Mas analistas que apontam, né, a condição desse processo criticam em muito o fato do governo federal resolver ter criado um cadastro novo para atender essas coisas. E feito na urgência que foi, inclusive dificultando, pessoas precisavam atender ali, com aquele impasse ali, muitos ficaram mais de 2, 3 semanas para receber uma resposta, e com erros, como, curiosamente, né, até condescendentemente, a grande mídia enfatizou pouco, porque teve muitos que se beneficiaram, né, não podendo se beneficiar. E o fato é o seguinte, a gente aqui não tem que entrar no juízo moral de falar porque o cara é safado e tal. É entender que a política de incentivo, a política de incentivo foi mal feita e permitiu esses vazamentos. Foi erros na estrutura da política. A pessoa ser oportunista, né, na gestão pública, eu não posso considerar que as pessoas vão ser moralmente, vão seguir, né, preceitos morais. A gestão que tem que impedir esses vazamentos, esses erros. Bem, então não só nesse lado, e a Clícia mostrou bem o impacto que isso dá, né, porque você tem um mercado de trabalho desestruturado, como ela enfatizou, e você tem uma política de atendimento de vulneráveis que teve uma série de erros, né? Até, claro que causou um benefício positivo. Foi, inclusive, hoje nota, né, um colega nosso, né, o Joilson, na Rural, né, fez um estudo, e hoje foi matéria no Valor Econômico, que mostra, e grifo isso, é importante para os companheiros, né, de luta na classe trabalhadora, o impacto positivo no PIB do auxílio emergencial aos mais vulneráveis. Então, aqui a gente não está falando, eu como sou economista, né, é muito importante isso para a gente, porque às vezes parece, a gente fala uma coisa porque a gente está querendo se preocupar só com o social. Não! Isso ajuda a economia. Essa é a questão. Por isso que não há dilema entre economia e saúde. Quando o governo faz a política adequada e se fizesse melhor na abrangência e com a qualidade do gasto, para não pegar esses erros que ocorreram, que muitas vezes não vai nem ter um impacto na economia, porque o cara vai usar para outra coisa, às vezes até para aplicar o dinheiro, né? Se não tiver esses erros, isso ajuda a economia nesse momento. É esse que é, podemos dizer, o remédio necessário para esse momento. Agora, não é só os vulneráveis o problema.
Também nós temos aqui, isso é caro para o Rio de Janeiro, um problema que é como você vai socorrer e manter uma estabilidade do ponto de vista de, podemos dizer, entre aspas, renda média, né, das finanças públicas, as finanças dos estados e municípios. E grifo, num contexto onde está tendo uma queda e eles estão tendo que gastar mais. Porque eles estão matando no peito, eles estão fazendo a maior parte da execução. E, nesse contexto, o auxílio que foi dado para os estados e municípios foi uma brincadeira, foi uma canalice. Primeiro, né, sem querer me alongar muito, mas dando alguns dados muito rápidos, né? Você tinha uma proposta feita na Câmara, eu fiz inclusive um estudo contando essa história toda, que tinha um princípio que era bastante razoável, o princípio de seguro, ou seja, que você vai recompor pelo menos a renda de 2019 das finanças. Isso foi trocado por força e pressão do Ministério da Fazenda num número cravado. Falou, eu vou dar isso no total. E, para piorar ainda, você teve uma disputa, e o Rio de Janeiro, nesse embate... Era R$200, né, Bruno? Oi? Não, R$200 foi para os vulneráveis, né? E aí aumentou para 600. Eu estou falando agora das finanças dos estados e municípios, né? Que você teria um valor muito maior pela proposta original, que era essa de seguro, de você recompor a renda do ano passado. E o governo federal deu um valor X, falou, eu posso dar só 60 bilhões. É isso que eu vou dar para todos os estados e municípios do Brasil. E aí, além de ele ter cravado um valor que não tem métrica nenhuma, porque, na verdade, não resolve o problema, ainda houve uma briga desgraçada e federativa, nas representações federativas dos estados, aonde, como era de se esperar, o Rio de Janeiro ainda sai perdendo mais. Para ter noção, segundo os meus cálculos, da proposta original para o que de fato ficou lá no resultado, houve uma queda de 40% do que o Rio ia ganhar inicialmente. Resultado, o Rio só tirou com essa brincadeira 2,5 bilhões. Só que qual é os dados? Né? Avaliações que são feitas, inclusive pelo governo do estado do Rio de Janeiro e outras fontes, né, como a Firjan e outras áreas que fazem projeções, né, o buraco é muito mais embaixo. Né? Para entender aqui, segundo a LOA, né, a Lei Orçamentária Anual, comparado ao que o governo esperava para esse ano. Tá? Então, lá no início do ano, se faz a lei orçamentária e fala, espero ganhar tanto de receita, tanto de despesa, então ter esse superávit, ou esse déficit, enfim. Para o que ele esperava lá, então, na LOA, para o que, de fato, você está já calculando para o final do ano, antes desse auxílio, só para a gente ter aqui uma noção de referência, né? A queda prevista é em torno, mais ou menos, de 14,2%. Tá? Desculpa, 14,2 bilhões. 14,2 bilhões. Se você calcular para o ano passado, então quanto que você teve de receita no ano passado e quanto você vai ter despencado para esse ano, a perda equivalente é em torno de menos 10,6 bilhões. Então, para você ter o recomposto, tudo que você precisava, né, você precisava fechar no número de 10,6 bilhões. O governo federal deu para o Rio 2,5. Então, falta cobrir em torno, mais ou menos, ali, então, de 8 alguma coisa. Ok? Que é um pouco o número cravado que a Secretaria de Fazenda fala que precisa nos próximos meses. Do ponto de vista de fluxo de caixa, eu tenho esses dados, né, dados para junho, né, para o início do mês passado, a Secretaria de Fazenda liberou esses dados, e o fluxo de caixa previsto até o final do ano vai cair do que era previsto no início, antes da pandemia, 4 vezes mais. 4 vezes mais. Em termos de projeção de PIB, você já teria para esse ano o equivalente,
para os companheiros entender, e eu não estou aqui querendo fazer cenário alarmista, né? Um cenário de queda do PIB, mais ou menos, né? E aí se refletindo na arrecadação, mas primeiro eu vou falar do PIB, né? Cenário de PIB, mais ou menos, uma queda entre 4% a 5% de retração para o Rio de Janeiro. E na arrecadação, você, então, levaria a uma queda para um patamar de arrecadação equivalente a 2017. 2016, 2017. Alguém lembra do que aconteceu em 2016 e 2017? Pois é. Qual é a diferença que nós temos? Nós, então, votaríamos para 2016, 2017 a arrecadação. Claro que as despesas aumentaram, porque tem, inclusive, um aumento vegetativo, né, ao longo dos anos. Mas qual é a grande diferença que nós temos de lá para cá, fora o crescimento vegetativo? Nós temos um regime de recuperação fiscal que fez o Rio de Janeiro deixar de pagar por alguns anos, né, a dívida. Uma dívida que aqui eu não vou entrar nesse debate, senão vai ficar maior, eu posso fazer isso depois em outro momento, que é contestável, que a gente pode contestar a parte disso e tal. Né? Então, é importante também entender que não está dado o volume de dívida. Tá? Mas, considerando a dívida, e isso foi o que fez a gente ir para o regime, a gente aceitou essa dívida. Ao aceitar essa dívida, a gente assinou um acordo, que é uma lei federal, e a gente participou dessa lei federal, de, então, a gente ficar sem pagar essa dívida. O que nós temos em setembro desse ano? A discussão da renovação desse acordo, porque esse acordo vale por 3 anos, com possibilidade de renovação quase automática por mais 3, mas mediante a uma reassinatura. Então, olha o melhor dos mundos, né? Eu não vou botar 3 dimensões, né? Você tem uma evolução que já era ruim. Aliás, só para dar um dado do ano passado, a previsão, né, porque a gente não tem esses dados ainda, porque o IBGE demora em torno de 2 anos para dar o dado de PIB, né, regional. Né? Então, temos só de 2017. Não tem nem 2018, nem 2019, nas contas regionais. Né? Mas os dados que estão sendo projetados, aí eu usaria o dado da Firjan, para 2019, você tem uma queda, uma retração da indústria. Isso gera uma puxada para baixo no PIB do Rio de Janeiro. Então, você vem já num cenário ruim, que, inclusive, com essa perspectiva recessiva do início do ano a nível nacional, e você tem esse problema todo, uma dificuldade do Estado brasileiro de enfrentar esse negócio, isso resvala na própria gestão pública estadual, a gestão pública estadual com os problemas muito particulares de dificuldade dela se organizar a sua gestão, comete as lambanças dela, inclusive isso gera um questionamento de impeachment, que está na ordem do dia, não é isso? E, para piorar tudo, você ainda tem que reassinar um acordo com o próprio governo federal. Essas são as 3 dimensões do problema. Nós já estamos entrando naquela brincadeira da tempestade perfeita, não é isso? Então, você tem um problema que ali o chão está desmoronando, né? Ou seja, está com problema de fiscal, agravando. Você tem que renegociar um acordo onde é um acordo que é sempre uma negociação dura. Posso dar alguns detalhes bem rápidos. As últimas semanas foram bem duras. Né? Companheiros da SEDAI sabem bem isso. Né? Isso, Bruno, vou pedir para você usar mais uns 2, 3 minutos para fechar esse bloco. Claro, não encerro sim. Então, a conversa da sabe bem isso. Ou seja, começou a vir aquela chantagem clara, porque é a hora de reassinar o acordo. Verdade. E não é só nos companheiros da SEDAI, que eu sei que é uma questão cara para vocês, mas eu vou dar uma coisa que talvez seja onde está, que já impacta direto agora. Né? O Estado bloqueou mais de 10 mil cargos em vacância. Que significa o seguinte: você não vai recompor esses cargos no Estado e, pelo decreto, pode não fazer isso até o final do regime de recuperação. Na última rodada, Paulo, não sei se vocês sabem, porque é engraçado para ilustração isso aí, é até chocante. Na última rodada, porque teve 2 rodadas, eles fizeram isso uma vez, aí o Conselho falou, não é suficiente, eu quero mais. Aí eles deram mais uma. Na última rodada, sabe aonde você mais bloqueou cargos? Chuta, uma coisa assim que foi inimaginável. Em médicos,
enfermeiros Saúde. na área de saúde. Em plena pandemia. A saúde. Em vez de mais médicos, menos médicos. Então, veja bem, não é por maldade, é porque é o conjunto de restrições e condicionantes que se colocam para uma decisão política num cenário onde a própria representação política está fragilizada. É isso. 2016, 2017 foi um cenário semelhante, não digo que é igual, porque os nuances são diferentes. Mas, ou seja, é fundamental você ter um governador forte, com uma visão de planejamento clara e que enfrente uma série de pressões a nível nacional que dificultam e restringem muito o quadro. Isso é um pouco o grande desafio que nós temos para os próximos meses, não digo nem para os próximos anos, para os próximos meses. Porque o discurso de austeridade, com uma visão acrítica, infelizmente, está saindo vitorioso. Já foi vitorioso, inclusive, na suposta, e é importante aqui a classe trabalhadora entender isso, na suposta ajuda às finanças dos estados e municípios. Eu não sei se a classe trabalhadora tem essa noção, em particular, se aqui está nos assistindo os servidores estaduais, porque houve, por imposição do Ministério da Fazenda, uma cobrança do que eles, entre aspas, chamam de medidas de compensação, que era para travar, né, uma série, né, de majorações e de benefícios, né, e de aumentos de benefícios, até o final de 2021, que não vão poder ser dadas. Por que o Ministério da Fazenda fez isso? Porque ele fez uma conta que, ao fazer isso também para o Rio de Janeiro vale, né? Vale a nível federal e vale para o Rio de Janeiro, a conta também dá certo para o Rio de Janeiro. Isso mais que compensa o que ele hoje está dando de auxílio ao Estado do Rio de Janeiro, o que quer traduzir o seguinte: quem está pagando o auxílio às finanças do Estado do Rio de Janeiro são os servidores do Estado do Rio de Janeiro que vão ter impossibilidade de ter o seu poder aquisitivo recomposto e ter os seus benefícios valorizados e seus direitos até o final de 2021. Então, ou seja, é uma medida de austeridade, uma imposição no lombo da classe trabalhadora. Perfeito, Bruno. Tá bom? Bruno, Clícia, esse assunto é empolgante. E veja o seguinte, né? Tem uma característica do movimento sindical se importar, né, pouco com essa questão da economia, né? Deixa a economia para os economistas. Na verdade, isso mexe com a nossa vida, né? Não é bem assim, né? Agora, a gente costuma dizer que o Brasil deu um cavalo de pau, né? Nós experimentamos, a partir de 2003, uma experiência, né, com todas as críticas que a gente possa fazer, mas mudou a cara do país, né? Mudou o rumo do país, né? A Clícia citou a questão do setor naval. O setor naval aqui no Rio de Janeiro era uma realidade, né? Retomou, né, o setor, empregou gente, a cadeia do petróleo e gás deu uma grande virada, né? E a gente deu um cavalo de pau, né, a partir de 2015, 2016, mas precisamente a partir da ruptura democrática, né, com a saída da presidente Dilma, a primeira medida que o ex-presidente Michel Temer adotou foi aprovar na Câmara, no Congresso, um programa de parceria de investimentos. Na verdade, esse programa ele remonta aos o ideal daquele Programa Nacional de Desestatização, né? E, a partir daquela mudança, uma série de mudanças de projetos foram aprovados que inverteram, né, a curva. O Brasil, que tinha até 2014 um dos menores taxas de desemprego, né, aqui no mundo, né, passou a ter níveis estratosféricos de desemprego. Desindustrialização, que a gente costuma dizer desnacionalização, né,
a pauta das privatizações, enfim, mudança na legislação trabalhista, né, e previdenciária, sempre com aquela promessa que as mudanças iriam gerar muitos postos de trabalho, né, que não gerou nada, mudanças na legislação sindical, né, com ataque frontal aos sindicatos. O Brasil realmente deu um cavalo de pau. E está aí, né, o Brasil do Bolsonaro, que nós estamos vendo tendo o comportamento do presidente, o comportamento do governo, né, em plena pandemia, os exemplos que são dados aí pelo governo Bolsonaro. Não tem ministro da Educação, não tem ministro da Saúde, e as propostas do governo no campo da economia, né, do Paulo Guedes, a gente sabe quais são, né? Paulo Guedes levou o Chile à ruína. Então, nós não esperamos nada desse governo. O governo está aí quase 2 anos e nada fez para beneficiar os trabalhadores, e a gente tem certeza disso. Agora, aqui no Rio, Bruno e Cris, a sensação que a gente tem é que, de lá para trás, esses governos, governo do Pezão e depois do governo Witzel, são governos de barata tonta, né? Diante de uma situação de caos que nós estamos vendo aqui no Rio de Janeiro, né, esses dois governos foram governos desastrosos. O Pezão, inclusive, saiu preso, né, e o governador Witzel está aí tendo com seus problemas na Assembleia Legislativa, né, por conta dos problemas aí na compra de respiradores, né? Enfim, mas a sensação é que esses governos são perdidos. E a gente precisa exatamente saber se para onde. Quais são. É um governo que não tem liderança. Ele precisaria de ter, como diz, um líder, né, que chegasse e convocasse a sociedade, convocasse as forças vivas do Estado a pensar numa alternativa, né? Isso que a Clícia já iniciou no primeiro bloco. Então, assim, nós vamos pensar aqui quais seriam as alternativas. Hoje, inclusive, Clícia e Bruno, o secretário de gestão do Ministério da Economia, o Cristiano Reckert, ele disse o seguinte: contratos fechados por empresas junto à administração pública poderão ser usados como garantia para empréstimos com bancos. Numa nova forma de destravar o crédito, deve servir especialmente às micros e pequenas empresas. Ora, em toda essa questão aí, entendeu, né, ficou evidente a inapetência do governo em propor, né, ao país uma solução estruturante que pudesse viabilizar não só, né, a manutenção dos empregos, mas também segurar a ponta dessas empresas, né, das micros, pequenas e médias empresas, que são as que mais empregam, né? O dinheiro não chega. Né? Não chega. Mas dinheiro para o banqueiro, né, está lá. Né? Dinheiro para os grandes negócios, grandes empresários, todas as facilidades do mundo. Então, assim, diante desse cenário, né, eu perguntaria a vocês, né, em relação ao horizonte, o que a gente pode esperar em relação a essas medidas que estão sendo adotadas pelo governo, notadamente as medidas provisórias, né, 936, que foi votada agora, mas desde a sua implementação, os empresários já ficaram assanhados e fizeram vários acordos de redução de salário, com redução de jornada, né? E agora nós estamos assim sobre a expectativa da 927, né? Que é uma medida pior ainda e que pode ser implementada na sua íntegra, né? Pode ser votada conforme foi editada pelo governo. A gente pode agravar mais ainda a situação, essas medidas provisórias, pode aumentar a informalidade. E, Bruno, eu ainda acrescentaria a você uma pergunta seguinte. Num recente artigo que você fez
para uma revista de economia, acho que é da LERJ, se eu não me engano. Você diz o seguinte, e depois da pandemia, você fez essa pergunta e eu grifei lá um trechozinho que você diz o seguinte, que aqui, ó, a retomada da economia no Estado depende da capacidade do poder público elaborar um planejamento estratégico sobre a economia fluminense. Está bem na introdução do artigo. Diante desse quadro, quais seriam as alternativas? Quais são as alternativas reais? Tanto você disse alguma coisa, quanto a Clícia, né, já no primeiro bloco também manifestou algumas questões. E é isso, né? O Rio de Janeiro, do jeito que está, tão cedo não aponta saídas. E nós precisamos de saídas. Há espaços para se discutir isso, né? Concretamente, com um modelo que está sendo implementado pelos governos, a tendência é piorar para o Rio de Janeiro. Então, é o seguinte, a gente tem um cenário como esse, e eu gostaria que vocês abordassem as alternativas que nós temos pela frente, que envolvem milhões de trabalhadores do Rio de Janeiro, né? Semana passada teve a greve dos trabalhadores, entregadores por aplicativo, e é uma realidade do Rio de Janeiro, a Clícia apontou, né? Há um número exagerado de uberizados no Rio de Janeiro, e uma economia não se sustenta, né, com um grau de informalidade tamanha que nós estamos verificando aqui no Estado. Então, eu passo aqui para a Clícia, né, para a gente poder abordar sobre essas questões das saídas para o Rio de Janeiro e as saídas também para a classe trabalhadora. Paulo, a gente precisa entender a situação do Brasil e do Rio de Janeiro, em particular, por ser uma economia especializada em petróleo, num contexto geopolítico mundial, né? A gente não pode perder de vista a política norte-americana para a América Latina e como isso está relacionado aos acontecimentos no Brasil e em outros países, né? Não é só aqui que a estratégia americana tem se apresentado de uma maneira tão explícita e violenta, né? A gente também não pode perder de vista que nunca flexibilização de regras do mercado de trabalho nunca funcionou para a geração de emprego ou para a melhoria da renda dos trabalhadores de um modo geral. O menor nível de taxa de desemprego que o Brasil registrou estava sob o conjunto de regras da CLT. Essas regras não impediram, né, que a taxa de desemprego fosse reduzida a níveis muito baixos. Então, assim, esse tipo de argumento realmente não se sustenta, né? É importante também entender que esse projeto liberal colonizador que existe aqui no Brasil, o projeto geopolítico americano, ele casou, né, com uma especificidade do Rio de Janeiro, que essa força política que tem fundamento na milícia, né? É uma força política que tem um desdobramento da milícia, que é uma parte do Estado brasileiro, né, que atua no sentido de cometer crimes, né? Não tem compromisso nenhum com o coletivo e é capaz de cometer crimes para se beneficiar financeiramente, né? Então, essa conjunção de fatores, né, aponta para um quadro muito grave e para o Rio de Janeiro, no sentido da retomada. Agora, espaço para discussão a gente cria com pressão política,
né? Em que situação grave da economia, das sociedades, houve espaço para discussão? Né? Isso é por meio de mobilização e é por meio da apreensão dos trabalhadores da realidade em que ele vive. O trabalhador tem que entender que é importante ele entender onde ele está inserido, né? E de que as coisas na vida não dependem só do esforço dele, né? Que o homem é a sua individualidade e as relações que ele estabelece. E no caso da sociedade capitalista, as relações de trabalho são fundamentais, né? Ninguém vive sem a produção do outro. Tudo que eu como dentro de casa tem que ir ao mercado comprar, né? E então tem que se mobilizar em torno de um projeto coletivo. E aí, nesse sentido, a gente se mobiliza entendendo também que a sociedade brasileira já disse de maneira clara que o que ela quer é saúde e educação gratuita. Né? Que é uma vida digna, mas você sabe que brasileiro não exige muito, né? Brasileiro não tem muitas exigências, mas assim, saúde e educação gratuito, né? É o que o brasileiro exige. E o que a gente vê muitas vezes, pessoas que defendem o atual governo, mas que na hora que vai falar de saúde e educação, o que ela quer? Não, eu quero saúde e educação gratuita e de qualidade. Então, você não está vendo que ele está defendendo o contrário? Né? Existe essa contradição no entendimento, né? De que a proposta dele é justamente contrário a isso, né? E que desassiste, porque o mercado ele não dá conta de oferecer esses serviços para a maior parte da população, né? Então, a gente tem que entender o seguinte: se nós queremos uma vida digna para nós, precisamos distribuir renda e patrimônio, né? E isso tem que ser feito com uma reforma tributária que seja capaz de redistribuir o patrimônio dos grandes setores e tem que taxar o setor financeiro. Né? Qual é a prioridade do Estado brasileiro? Os servidores públicos têm que tomar para si essa responsabilidade no enfrentamento disso, não só no que se refere à exigência de respeito aos direitos dos trabalhadores, mas também no exercício da sua profissão, né? E dizer, olha, aqui não. Tá certo? Isso não vai conseguir, isso não está de acordo com o nosso contrato social que foi fundado em 1988. Né? Então, no nosso cotidiano, o servidor público ele tem que se conscientizar disso e tem que comprar essas pequenas brigas. Né? E isso, claro que é em nome do coletivo, que parece uma coisa muito abstrata, mas a universidade é pública para todos, né? A classe média, nós todos aqui fizemos universidade, eu fiz escola pública, né? Eu sou uma filha da escola pública, né? Não só sou servidora pública, como hoje eu tenho emprego, é porque eu tive acesso à escola pública. E não era a escola pública estadual, que não era assim, uma Brastemp, né? Mas imagina se nem essa escola eu não tivesse acesso. Então, assim, eu acho que a gente tem que comprar essas brigas, fazer essa discussão, que o nosso projeto é saúde e educação, e no que se refere à indústria e à produção, nós temos que ter um papel ativo do Estado e que a estratégia de execução do orçamento, tanto para investimento em infraestrutura, como as políticas de compra, tem que ter como prioridade a realização desse orçamento aqui no Brasil, aqui dentro do Estado do Rio de Janeiro. Né? Se o Estado do Rio de Janeiro tem R$10 para executar, que esses R$10 gerem emprego dentro do Rio de Janeiro e não vai fazer uma contratação ou em Santa Catarina ou na China. Né? Nós temos aqui notícia de uma consultoria para fazer um trabalho para a Prefeitura de Niterói, que foi contratada em Santa Catarina. Né? A importação de equipamentos de transporte para a indústria de petróleo, em casa de bilhões, quando a gente entra nos resultados da balança comercial, e esse dinheiro, ao invés de estar indo para o exterior, podia estar aqui no estado do Rio de Janeiro. Né? Então, essa decisão política, né, é a exigência desse posicionamento, do compromisso, né,
esse tipo de projeto que eu acho que o trabalhador precisa exigir nas próximas eleições e em todo o debate em torno de economia. Muito bem, doutora. E olha, não são brigas pequenas, não, hein? Não são pequenas brigas, são brigas muito grandes. Bruno, palavra aí, Bruno. Ok. Controla meu tempo, tá? Porque, enfim, senão a gente se empolga. Te manda aí o seu Pode me cronômetro. interromper, não tem problema aí me dando uma sinalização aí dos minutos. Mas, Tá bom. bem, a Cris já tocou numa série de coisas importantes, inclusive nessa segunda fala, né? Mas você também me intagou algumas questões em específico, e eu acho que eu caberia aqui dar uma enfatizada num detalhe, e até a questão também do testemunho pessoal, porque eu sou servidor do Estado do Rio de Janeiro, né? Como você mesmo destacou na minha apresentação, né? E eu não sou servidor do Estado de Janeiro por acaso, porque realmente eu vivo o Rio de Janeiro na minha dimensão, podemos dizer, mais plena, né? Então, diversas faces da minha vida. E eu não desisti desse Estado nem em 2016, nem em 2017, ao contrário. Foi um momento onde mais eu botei a minha cara de fora e se manifestei. Estou sempre à disposição para esses convites, porque eu acredito, em particular, enquanto a gente tem cada vez mais fazer esse chamamento para o debate sobre o Rio de Janeiro, e, em particular, um chamamento para entender o papel que tem o Estado e os servidores do Estado do Rio de Janeiro, que são qualificados, em sua maioria, para enfrentar esse problema. Né? E aí, nesse sentido, né, eu percebo, né, a dificuldade, né, que falta, mas apesar de que a gente está sempre, né, se remontando, se reorganizando, né? Inclusive agora tem o FOSPERJ, né, que é uma frente ali pelos servidores do Estado do Rio de Janeiro, mas falta, né, porque é um desafio de construção, e de fato a gente conseguir criar todas as dimensões para conseguir lidar com uma série de poderes, né, que, como pontos de partida, são mais poderosos que a gente mesmo, né? Falam diretamente ali, né? Então há um desafio de não só a mobilização, como inclusive visões de mundo que a gente tem que de alguma forma corrigir, rever, né? Alinhar com diretrizes estratégicas. Então, por exemplo, o Paulo pode, e aí eu jogo uma pergunta para o próprio moderador, né? Ele pode passar essa avaliação para mim, a dificuldade que tem os companheiros da classe trabalhadora de entender qual é o centro do problema do Rio de Janeiro. Porque uma coisa é eu, a Clícia, aqui numa live, né, que é bacana, a capacidade que o CTB tem de, né, convocar e terem bastante pessoas assistindo, mas outra coisa é estar uma manchete correntemente, diversas horas, ao longo do dia, repetindo que o problema do Rio de Janeiro é aquilo ali. Numa sorte, alguém vem aqui, assiste essa live e tal, mas, enfim, são milhões de pessoas, né? Então a gente não vai conseguir, numa live, chegar a essa quantidade de pessoas assistindo. E aí a grande dificuldade, né? Por exemplo, você falou do problema do atual governo, né? Eu tenho muitas dúvidas com esse processo de impeachment e com a celeridade que esse processo de impeachment está sendo feito nesse momento. Eu, particularmente, como é o próprio caso de Niterói, que a Clícia sabe bem, né? Ou seja, eu tenho dúvidas quando se conduz processo de impeachment sem ter um julgamento prévio feito pela justiça brasileira. E quando se coloca nuances criminais para justificar o processo. Essa pessoa ainda não foi julgada, ainda está em fase de averiguação. Então, eu tenho muita dúvida de um certo, sabe, sanha, né? De querer aproveitar o momento. Né? Teve o caso do atual prefeito de Niterói, né? Ficou 3 meses preso provisoriamente e uma parte da Câmara queria meter um processo de impeachment nele. Ele voltou, está terminando a gestão dele, enfim. Então temos que ter esse cuidado. Tá? Inclusive, entender que o Estado, a máquina pública, há uma disputa dentro dela. Então, da mesma forma que você tem nuances desse governo estadual evidentemente, você pode ser passível de críticas,
nesse momento, né, nos últimos semanas, você, por exemplo, recriou a Secretaria de Planejamento, que é uma conquista importante. Então, há disputas que se fazem também internamente, e não necessariamente você derrubando o governo. Porque, ao derrubar o governo, a única certeza que você tem é que você vai gerar uma convulsão ali. Mas não necessariamente a resultante, né? Às vezes, às vezes tira um secretário que estava fazendo trabalho razoável, mas tira porque perdem a cabeça, enfim, alguma coisa nesse sentido. Bom, então você tem que ter muito cuidado, é isso que eu estou muito preocupado nesse momento, que o momento que o Rio de Janeiro tinha que ter mais visão estratégica de planejamento, você está numa briga intestinal. E que é isso muito a cara do Rio de Janeiro, ou seja, a gente debate pouco visão estratégica, a gente debate pouco a partir de visão estratégica e muito disputa por grupos de poder. E esse é um grande problema no Rio de Janeiro, porque às vezes você pode vencer numa disputa, uma queda de braço, mas a visão estratégica, se não for colocada, às vezes, porque as disputas são em outras escalas também. Então, eu estou preocupado, por exemplo, como é que a gente vai se colocar para lidar com o governo federal. Eu preciso lidar com o governo federal, primeiro, para cobrar um novo auxílio emergencial nas finanças do Estado. Tem que ter isso. Tem que ter. Não só para o Rio, para o Brasil inteiro, para estados e municípios. Porque o que deram foi uma brincadeira. Tem que ter. Até o final do ano. E eu tenho que renegociar um regime de recuperação. Para isso, eu tenho que ter capital político. Eu tenho que ter uma pessoa ali com força para sentar numa mesa e o cara, inclusive, querer receber. Porque se ele acha que a pessoa tá para cair, ele nem recebe. Esse é um grande desafio. E, particularmente, as remodelações que possam se fazer num governo só para você não cair. O próprio governo federal é um exemplo disso. O governo que foi com todo um discurso de que nós não compactuamos com X, Y, Z, hoje está dependendo do Centrão. E abrindo mais as porteiras para o Centrão. Então, a gente tem que ter um pouco essa preocupação, entendeu? Porque, senão, é só o Centrão ou coisas semelhantes que ficam dando as cartas. E eles geralmente vivem disso, dessa disputa de poder para conseguir, numa dessa, ganhar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, botar alguém numa secretaria tal ou no ministério tal. Então, uma grande disputa de visão estratégica nesse momento, que é desafiador. Para o Rio de Janeiro, mais do que nunca. Mas também, se o Rio de Janeiro não tiver isso recomposto, dificulta muito o cenário brasileiro, porque a gente é uma das principais economias do Brasil. Não só em termos quantitativos, ou seja, impacto no agregado, mas porque variáveis, ou seja, falando em português mais claro, não como economista pensando em equação, mas unidades econômicas, empresas estratégicas para o Brasil estão no Rio de Janeiro. Você citou o caso da Naval. Qual é, nesse momento, a nossa capacidade? Porque é sempre importante não pintar um cenário também de céu e brigadeiro. Ou seja, você teve a política nacional de revitalização da indústria naval, foi importante? Foi muito. Isso teve impacto no Rio de Janeiro, diversos setores e áreas, teve. Agora, você teve um débil planejamento estatal que eu digo do Estado, tá? Para essa política. Você aproveitou pouco o potencial estruturante dessa política. Não vou entrar em detalhes aqui, posso dar por exemplo. Você nem criou um cluster de 9 peças, pô. Basicamente, você fez uma remodelação de alguns estaleiros. E eles extremamente limitados, inclusive no seu layout, capacidade de ampliação. Tem uma série de coisas que faltou. O que você teve foi garantido um poder de compra pelo governo federal. Isso é muito importante. Mas não era só isso, entendeu? Para dar certo. Tinha muito mais coisa que eu não vou entrar em detalhe aqui, da própria política do setor. E que muitas dessas coisas demandariam um Estado, a nível estadual e municipal também, porque tem governanças regionais para ser costuradas, muito ativo e com uma visão estratégica clara. E não só surfar também no céu de brigadeiro, ficar cumprimentando, shake hands, tirando foto junto, indo lá inaugurar navio, esse tipo de coisa. O trabalho, é isso que falta no estado do Rio de Janeiro.
Por isso que, inclusive, né, eu estou aqui me permitindo deixar um pouco, não deixar totalmente, evidentemente, mas tentar, na minha vida pessoal, não ser só professor estudioso de Rio de Janeiro e indo para a gestão. Estou como diretor de uma universidade, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E cada vez mais quero, né, conversar com gestores, porque eu só enxergo dessa maneira, ou seja, saídas para o Rio. Né? Ou seja, a gente tem que fortalecer a gestão pública no Estado do Rio de Janeiro. O problema não são as pessoas, ao contrário, tem pessoas muito boas. O problema é transformar isso em paradigma de gestão. Alterar as rotinas. Criar propriamente prioridades de gestão e planejamento, colocando à frente da questão orçamentária, que foi um pouco que você pegou do trecho lá da matéria que eu fiz para a revista da LERJ. Planejamento tem que vir à frente da questão orçamentária. E, nesse momento, essa é a coisa que está mais sobre risco. Geralmente, nesse momento, vem com a história do quê? O dinheiro acabou. Se o dinheiro acabou, o orçamento vem na frente. Ele vai dizendo, não, não pode, não pode, não pode, não pode. E aí o planejamento fica sem ter o que dizer. O planejamento tem que vir à frente. E entender que o papel do orçamento não é vir à frente e dizer que não dá. É buscar discutir as formas de financiamento. Para uma decisão tomada com previsibilidade e metas, execução clara do planejamento pactuada com a sociedade, inclusive em instâncias representativas, né, participativas. Tudo que falta no Rio de Janeiro. Criar essa estrutura de planejamento muito organizada, que inclusive integre o corpo de diversas unidades do Estado do Rio de Janeiro. Então, por exemplo, você tem que ter uma SEDAI com uma política muito bem construída e divulgada junto à sociedade, um plano de saneamento estadual, porra. Cadê? Você tem que fazer um planejamento do desenvolvimento econômico junto com as universidades do Estado, que produz conhecimento aplicado para investigar as regiões e os setores e as tecnologias disponíveis para incorporar na base produtiva. Cadê? Não pode achar que é um para disputar com o outro, sabe? É orçamento, né? Um disputando orçamento com o outro e tal, e o que a gente vai sacrificar para poder alguém sobrar, né? Ô Bruno, deixa eu só te dar uma informação aqui. Nós reunimos recentemente com o governador Witzel. Isso lá no início da pandemia. A informação também serve para a Atlícia. Na época, eu lembro perfeitamente que foi eu quem abordei essa questão. Eu disse para o governador, né, e aí respondendo um pouco a sua provocação, né, de querer saber qual é o principal problema do Rio de Janeiro, eu disse exatamente o seguinte: o Rio de Janeiro precisa retomar, né, o caminho do desenvolvimento, planejar melhor para gerar emprego, né, e fazer com que a economia sustente a necessidade de colocar os pobres dentro do orçamento. Veja o seguinte: nós temos aqui um número enorme de favelas, né? Só no município do Rio de Janeiro, 2 milhões de pessoas morando, né, nas favelas. Nunca teve uma proposta de resolver o problema da favela, de urbanizar, seja de tipo de solução. Lembro que um tempo, no governo Brizola, o Oscar Niemeyer disse, inclusive, de urbanizar, de fazer um projeto de urbanização das favelas do Rio de Janeiro, né? Dentro daquela loja que o Oscar Niemeyer sempre tratou as coisas, né? Mas é isso. Nós mandamos para a Assembleia Legislativa, reunimos as centrais sindicais essa semana, enviamos para a Assembleia Legislativa uma convocação ao presidente da Assembleia Legislativa e também encaminhamos para o governador do Estado, né, um pedido de reunião, a ideia de um painel sobre a situação atual do Estado, na visão dos trabalhadores, porque somos nós quem paga o pato. Veja a situação dos transportes, veja a situação da violência, veja a situação do desemprego.
nós temos uma série de coisas para falar, entendeu? Ao governador dizer assim, governador, desse jeito não vai. Desse jeito a gente não sai do canto do corner, né? Então, eu acho, Bruno, que neste momento eu tirei, inclusive, aqui, ó, tem no seu artigo lá, tem lá, você finaliza com um pensamento lá do Eduardo Bolvete, presidente da FIJAC. Ele diz assim: o momento exige uma grande aliança social. Nós precisamos pensar de forma racional os melhores caminhos para proteger o indivíduo e, simultaneamente, retomar a economia. Eu penso o seguinte, que um pouco mais além do que isso, né, que ele está olhando pelo lado, né, como sempre pensou o Rio de Janeiro. Nós precisamos pensar o Rio de Janeiro de forma mais estruturante. Não dá para ser, como você falou aqui, né, o setor naval estava bombando e não se pensou, entendeu, em se resguardar sobre os reveses, né? Nós precisamos ter uma política aqui no Rio de Janeiro. Evidentemente, nós dependemos muito do governo federal, mas precisamos ter aqui no Rio de Janeiro lideranças políticas que consigam galvanizar esses apoios, né? E nós temos essa opinião. As centrais sindicais, os trabalhadores têm essa opinião de que, para a saída dessa crise, nós vamos precisar de muita aliança, de muito poder de convencimento, né? Porque a nossa situação aqui do Rio de Janeiro, ela é por demais dramática. Eu gostaria aqui de conceder mais um tempo para as conclusões, porque esse tema é apaixonante e a gente ficaria aqui horas e horas falando sobre isso, mas nosso tempo está se esgotando. Eu passaria aqui para 5 minutos de considerações finais, mas tenho certeza, Bruno, que nós nos encontraremos em breve para manter essa conversa aqui. É preciso, sim, debater sobre isso, sobre a ostra dos trabalhadores, né? E acho que vocês deram grandes contribuições aqui, mas ainda falta muito, né? Falta muito. Gostaríamos de trazer para uma rodada aqui, né, o reitor da UERJ, gostaríamos de trazer aqui, entendeu, né, o pessoal da SEDAI, o pessoal da EMATER, de diversos órgãos que pensam o Estado do Rio de Janeiro, para poder, exatamente, a nível do que é a gestão dos problemas, dizer assim, nós temos essa análise e apontamos esses caminhos, né? Então, passo aqui para o Bruno e passo aqui para a Clícia, para as considerações finais, e já deixo aqui o convite para uma próxima. Tá bom? Clícia, continua a palavra. Olha, muito obrigada pelo espaço de reflexão e pela possibilidade de debate num momento tão dramático para a democracia e para a possibilidade de discussão do futuro coletivo, né? E fiquei ainda mais honrada de estar dividindo a mesa com o professor Bruno, né, que sempre traz uma contribuições muito relevantes, né? Sempre sai do senso comum. Então, isso me deixou muito orgulhosa, né? Assim, muito obrigada pelo convite. Eu gostaria, assim, de enfatizar só que já desde o meados do século XX, a gente chama a atenção de que a diferenciação, né, entre capital industrial e capital financeiro, ela está muito borrada, né? Então, os interesses desse grupo, eles estão muito mesclados com a questão do rentismo, com a questão financeira, né? Então, claramente, o mercado financeiro ele tem se apropriado, né, de parte da nossa produção de uma maneira que agora pode inviabilizar qualquer tipo de projeto de dignidade para o conjunto da sociedade brasileira. Então, assim, quando o capital realmente fala que a gente precisa estar pactuado em torno de um projeto, ele tem que especificar que projeto
é esse, não pode falar em geral um projeto, porque não é a primeira vez que a gente leva uma rasteira dessa galera. E assim, não é uma questão assim personalista, não é uma questão pessoal, né? O processo, a reprodução desse grupo social, ela está imbricada com os mecanismos de acumulação financeira, né? Porque parte da produção dele não é produção industrial, não é produção de serviços para atendimento das necessidades das pessoas, né? Ele está envolvido, né, cotidianamente com as questões relacionadas ao mercado financeiro, né? E a gente vê claramente, né, que a primeira vez que o mercado financeiro está se levantando contra as políticas que estão sendo colocadas foi agora com a questão do Salles, porque a China está suspendendo a exportação de carne, então está afetando os interesses dos ruralistas, né? E o Brasil está ficando de tal maneira queimado no cenário internacional que hoje a única possibilidade de crescimento que a gente tem, porque a gente voltou àquela situação da colônia, né, da exportação de café, então estão sendo de uma maneira muito ameaçadas, né, pela forma como tem se conduzido a questão do meio ambiente no Brasil. Mas isso é absolutamente insuficiente, porque eles estão apostando nos projetos de privatização, né? E assim, não podemos deixar que os mecanismos de mercado se apropriem de saúde, educação e água, né? Não há possibilidade disso. Por quê? Porque ele não gera um resultado socialmente que atenda às necessidades da sociedade brasileira e que respeite o direito fundamental à vida, uma vida digna. Então, a gente tem que ter... vamos fechar aqui em torno de um projeto? Sim, mas não é só o trabalhador que vai perder anel, dedo, braço e vai ficar só com o umbigo, né? Essas pessoas também têm que ceder de alguma maneira, né? Quem tem a maior parte do patrimônio brasileiro não é a classe trabalhadora, né? Então, assim, isso eles têm que também se conscientizar disso, né? Que não é só pedir flexibilização de regras do mercado de trabalho, isso é pedir desoneração de impostos, né? Ser perdoado de dívida, né? Ter a regularização de grilagem, da propriedade de grilagem de terra, porque também temos questões relacionadas à regularização fundiária nas favelas. Vamos fazer também? Então, assim, temos assim, um desafio muito grande no que se refere à compra de brigas, né? Eu acho que isso é... É isso, Bruno. Suas considerações finais. No final, eu queria fazer um convite aos dois. Vamos ouvir o Bruno. Bem, também, novamente, agradecer ao convite aí da CTB, né, do Paulo, especificamente, né, comandando esse debate, a liderança que ele tem aí sempre como companheiro de lutas, né? Eu conheço o Paulo há alguns anos exatamente porque a gente se encontra ali nos momentos onde a gente claramente tem um lado, né, que é o lado da classe trabalhadora, né? Me orgulho muito de ser servidor do Estado do Rio de Janeiro, e isso me coloca como classe trabalhadora igual um funcionário, um técnico, ou, inclusive de uma empresa terceirizada que, mesmo não sendo feito um concurso público, está junto com a gente na luta. Então, me orgulha muito, né? E aí, por isso que o convite do Paulo, eu estou sempre aqui à disposição, antes mesmo do próximo aí, que ele já falou que vai fazer, né? E, enfim, agradeço também a possibilidade, né? A grata possibilidade que o Paulo deu de fazer um debate aqui com a Clícia, que é uma companheira também de visão estratégica sobre desenvolvimento nacional e que a gente está já fazendo algumas coisas sobre o Rio de Janeiro, né? Porque o Conselho Regional de Economia, que a Clícia está tendo ali uma participação fundamental ali, está cada vez se voltando, né, para esse debate de Rio de Janeiro e querendo assumir, de fato, essa dimensão, né, de pensar a economia
nacional, mas entendendo o papel do Rio de Janeiro, e a Clícia tem uma atuação nesse sentido ali, junto com outras pessoas do Conselho. E, para fechar aqui, eu acho que é importante frisar, né, talvez nas minhas falas eu não frisei tanto isso, mas para algumas pessoas talvez tenham dúvidas quanto a isso, né, que o Estado brasileiro hoje, Estado brasileiro, quando eu falo é o governo federal, né, o governo federal hoje, ele tinha condições de fazer muito mais do que está fazendo e evitar muito mais do, podemos dizer, do efeito, não só social, mas do efeito econômico desse problema. Quando eu falo isso, eu não estou fazendo nenhum discurso ideológico, não. É do ponto de vista da potência dos instrumentos de política econômica que ele tem à disposição dele, e mais, num contexto que é raro, a Clícia sabe bem disso, num contexto onde o próprio Congresso Nacional liberalizou parte, não totalmente, mas parte das amarras que estão se colocando sobre um paradigma do que é a política fiscal. O Congresso Nacional foi na frente e liberou uma série de coisas, mas mesmo assim, o governo federal, ele, é como se fosse um limite alto, um alto limite dele. Ele fala, não posso gastar, vou aumentar muito a dívida pública e tal. Ninguém está, não é Tribunal de Contas, não é o Congresso Nacional, ninguém está falando, se você fizer isso, você vai entrar em crime de responsabilidade. Não, é ele. É ele. É ele. Inclusive, ao contrário, há debates no Congresso Nacional desse momento que estão querendo dar um passo além. Já houve matérias com o Rodrigo Maia que ele coloca que ele já está aceitando rediscutir o teto de gasto, que é talvez um dos grandes, né, podemos dizer, engessamentos à possibilidade de alternativa a partir do gasto público. Ele falou, frases dele, né, que eu vou tentar repetir mais ou menos, né? Se eu falasse isso, se alguém dissesse que eu ia falar isso no início do ano, eu ia falar que a pessoa estava maluca, mas a realidade mudou. Então, esses momentos do capitalismo, da história mundial, eles são importantes por isso, porque a história bate na cara. E é importante, né, a pessoa entender que, nesse momento, minimamente tem que ganhar consciência do processo histórico. Mas, infelizmente, né, apesar de a gente ser acusado de ideológico, muitas vezes, né, pessoas ideológicos, o que é ideologia, né, no sentido mais, né, específico do termo? Né? Não é você ter uma ideia, é você querer se negar a encarar e tomar ideias a partir da realidade histórica e você se aproximar cada vez quase de uma profissão de fé. E aí vira uma doutrina. Per si, por pressuposto, você acha que aquilo ali tem que fazer, porque você aprendeu daquele jeito, você acredita daquele jeito, e quando você fala isso, as pessoas aplaudem no seu grupo social. Mesmo que aquilo ali esteja causando impactos na sociedade. E aí o grande desafio, se a gente, como provavelmente você vai concordar comigo, mudar a cabeça dessas pessoas vai ser muito difícil, dado que, diferente, por exemplo, do Rodrigo Maia, que falou que a realidade mudou e ele está aceitando, né, repensar algumas coisas, querer pelo menos trazer a discussão, né, as pessoas se mantenham ali firmes, né? É muito importante a gente não deixar que se reprise certos argumentos que colocam que você não tem que discutir novos contextos, novos paradigmas, necessidades mais urgentes da população, porque você parte de uma crença que o Estado não dá certo, que o Estado, quando faz o que tem que fazer, ele faz mal, que quando, por exemplo, você está vendo aí estados e municípios querendo fazer, divergindo, acaba tendo casos de corrupção, então você passa a ter uma descrença no papel do Estado. E aí as pessoas entender que há de separar as discussões. Primeira discussão, o gasto público é importantíssimo. Particularmente, como a Clícia ressaltou em diversos momentos, quem sofre a desigualdade social, quem não nasceu em berço esplêndido, se não tiver políticas de Estado para dar condições, e não é só de renda mínima, não, é condições de organizar a economia, de garantir, né, um cenário de crescimento econômico, políticas favoráveis para isso, ele vai ter muita dificuldade, porque não se empreende num cenário de terra arrasada.
num cenário de mercado de trabalho e mercado produtivo, consumidor, enfim, que está com péssimas possibilidades. A não ser, e é para poucos, que você vai para fora do país, não é isso? Alguns vão para Portugal, vão para os Estados Unidos, né? Para Cuba não, mas vão para outros lugares, não é isso? E aí, alguns podem isso, mas a maioria não pode, né? Uma grande contribuição do professor Carlos Lessa, quando ele falava da globalização, eu nunca esqueci isso, ele falava que a tragédia da globalização é o seguinte, que tudo passa a ter maior mobilidade. O capital tem mais mobilidade, as empresas passam a ter mobilidade. Quem não tem mobilidade? O povo. O povo, a maior parte do povo, está preso ao território. Depende que o território se desenvolva, que haja o desenvolvimento a partir do território. Quem está lá numa comunidade, ele não vai poder ir para Portugal. Ele precisa que tenha emprego no Rio de Janeiro, particularmente próximo à casa dele. Então, esse é um grande desafio, entender o quanto se poderia fazer de política, e é que há condições de financiamento, mas que você tem que repensar, então, o papel do dinheiro, dos recursos públicos, e o que é a responsabilidade pública. E ao você não... O problema não é só a corrupção, que ela também é importante, você evidentemente combater, mas que, em particular, você combate isso de uma maneira definitiva com planejamento, que aí você melhora a qualidade do gasto, com metas claras, né, com discussão e diálogo com a sociedade. Aí você evita que abra brechas para a corrupção. Por quê? Porque as coisas estão planejadas, estão divulgadas, estão sendo produzidos relatórios de acompanhamento. As coisas não são feitas por a cabeça de alguém, com pressão de alguém, de algum grupo, vindo pedir uma ajudinha. E, em particular, aí o outro lado da dimensão é entender então, a importância do gasto público. Então, o gasto público é importante e precisa melhorar o planejamento, como eu enfatizei em diversos momentos aqui, para que esse gasto público seja feito com melhor qualidade. E que você tenha cenários para esse gasto público, para saber onde você vai gastar. Porque você pode até fazer as pirâmides do Keynes lá, que ele brincava, ou de abrir um buraco durante o dia e tapar durante a noite, que ajuda também. Mas, do ponto de vista do impacto social, é muito melhor se você fizer algo que transforme-se num legado. Se traduz, então, propriamente uma política estruturante para a sociedade do Rio de Janeiro. E aí, nesse momento, para fechar, volta a um gancho que você colocou em alguns momentos, e eu não peguei e pego agora, né? A importância que tem instituições públicas do Estado de Janeiro ou empresas do Estado do Rio de Janeiro para esse papel com maior poder de impacto social. E como elas devem, então, antes do que ser questionadas numa maneira ali grosseira, no senso comum, porque às vezes aquela pessoa em específico não percebe o impacto daquela política pública, por mais que às vezes ela chegue na casa dela ou na realidade dela, entender como as universidades são importantes, essas empresas públicas são importantes, algumas políticas distribuídas, mais descentralizadas por secretarias são importantes. Isso que está em jogo. E quando, por exemplo, o Estado bloqueia uma série de cargos e não me coloca um debate comigo, que sou gestor, por exemplo, lá na universidade, de aonde está cortando, como é que a gente vai recompor vagas de professores? Como é que eu vou garantir mais pessoas com capacidade de ter um ensino público de qualidade, socialmente referenciado, inclusivo socialmente? A gente sempre faz questão, no caso da UERJ, de demarcar o papel como universidade popular cada vez mais inclusiva. Então, essa que é a questão. Esses conflitos todos não podem sacrificar a gente, como servidor do Estado, tão compromissado com isso, e as empresas. Tem que colocar isso na solução do problema. E esse talvez seja o grande desafio para a sociedade entender. Talvez esse seja um grande chamamento. Entender, de fato, o que gera a solução. E não o que gera a solução você vê como problema e aceitar jogar fora. Então, essa é um pouco a questão que eu queria deixar aí. Agradeço para todos que estão aqui assistindo a gente. Então, eu gostaria aqui, em nome da nossa direção da CTB, de agradecer à doutora Clícia, ao professor Bruno, e dizer, Bruno, que na terça-feira, às 10 horas, a CTB Nacional
vocês já estão convidados, vai fazer uma sala de debate com a professora Hélida Graziani. Ela é procuradora do Ministério Público, do Tribunal, do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo, né? Ela é da Fundação Getúlio Vargas. Carlos Draborges da Delha, né? Tem economista e integrante do Comitê de Ciência e Tecnologia da Abrasto, pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz. Nós temos, Clícia, debatido já desde algum tempo, né, a necessidade de um projeto nacional de desenvolvimento com valorização do trabalho. É um recorte que a CTB tem manifestado já há algum tempo, né, da necessidade das forças vivas da nação, né, não só na defesa da soberania, mas fundamentalmente, né, de se buscar construir consensos em torno de um projeto nacional. Por isso, Bruno, que aqui no Rio de Janeiro tem a nossa luta desde 1995 para não deixar privatizar a SEDAI. A gente compreende a SEDAI, a importância estratégica que ela tem para o Estado, no sentido da universalização do saneamento, né? Nós chegamos, inclusive, a construir com o ex-deputado Edmilson Valentim uma proposta de política estadual de saneamento, né? Infelizmente, a Assembleia Legislativa, na época, não deu um tratamento adequado para isso. Engavetaram o projeto, não conseguimos ir à frente. A gente defende a SEDAI, assim como a gente defende as universidades, defende esses órgãos aí que nós citamos há pouco, por entender da sua importância estratégica para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, nós temos uma conta a pagar. Nós temos uma conta a pagar e a gente só vai pagar essa conta se a gente tiver condições de desenvolver de forma harmônica e de forma muito bem estruturada um projeto de inclusão social de larga escala aqui no Rio de Janeiro. Mas vamos continuar perseverando. Tem a luta grande, são brigas muito grandes, Clícia, né? Nós vamos continuar na luta. Tenho certeza que a gente vai conseguir dar passos à frente. Então, fica aqui nosso agradecimento. Até breve. Já se sintam convidados para a próxima. Muito obrigado. Aí, o convite que vocês estejam na sala na terça-feira. É um bom debate. Nós temos feito todas as terças-feiras às 10 horas da manhã. Obrigado. Obrigada. A gente encerra aqui nossa live, agradecendo a todos e a todas que nos acompanharam até agora.